Quando o assunto é aconselhamento bíblico, há muito que se dizer, há muito que se discutir, porque é uma prática que lida com muitas áreas do conhecimento, toca em muitas áreas do conhecimento e em doutrinas bíblicas também. Por isso, existem muitos questionamentos, muitas discussões, muitas tensões, porque algumas áreas do conhecimento vão estar ali, digamos assim, lutando por espaço. Então, você vai ter muita discussão envolvendo, por exemplo, a relação entre aconselhamento bíblico e psicologia, psiquiatria, neurociência. Há muitas doutrinas envolvidas, a doutrina do pecado, a doutrina da suficiência das escrituras, em que sentido a Bíblia é suficiente para o aconselhamento. Eu vou ter um versículo para cada realidade, então há muita coisa envolvida. A prova de que isso é complexo e muito rico, e com possibilidade de desdobramentos infinitos aí, você pode olhar para o mundo editorial, né? Você olha muitos livros sobre aconselhamento bíblico, desde a época que eu me formei no seminário até hoje, eu percebo esse crescimento. Você tem editoras que estão cada vez mais colocando em sua lista de livros, livros sobre aconselhamento. Você vai ter editoras basicamente produzindo livros sobre aconselhamento. Você vai ter escolas de aconselhamento bíblico, você vai ter conferências, cursos específicos, disciplinas dentro do curso de graduação para o ministério. Então está crescendo, é algo que envolve um mundo gigantesco, né? E eu não vou aqui defender nenhuma escola de aconselhamento bíblico, não vou entrar no mérito sobre a relação entre aconselhamento, psicologia e psiquiatria. Meu ponto aqui é trazer basicamente diretrizes, orientações que eu uso na minha prática de aconselhamento. Então quando vou aconselhar, eu coloco essas diretrizes sempre diante de mim, leio essa diretriz para me poder lembrar do que eu preciso fazer enquanto estou seguindo aquelas orientações. Sempre entendendo que existem algumas pressuposições aqui. Quando eu vou colocar as diretrizes, eu quero apresentar basicamente duas nesse vídeo aqui. Eu estou pressupondo uma vida de oração e conhecimento bíblico, tá? Então, pressupondo uma vida de oração e conhecimento bíblico, a minha primeira diretriz é: se preocupe em ouvir, se preocupe em entender, se preocupe em buscar cada vez mais entendimento sobre o que está acontecendo. Entenda a realidade daquela pessoa. Não tem como a gente direcionar de maneira eficaz alguém para a cruz, para a ressurreição, para a vida do reino, se você não está entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa. Então é a hora de você não falar, é a hora de você ouvir aquela pessoa. E dentro dessa diretriz de ouvir a pessoa, eu vou colocar alguns conselhos dentro dessa diretriz. O primeiro conselho é: evite julgamentos rápidos. A nossa mente funciona assim. A nossa mente funciona mais julgando do que descrevendo. Nós somos assim. Mas tenha esse exercício, porque o ouvir é um exercício. Como a virtude precisa ser exercitado, praticado, ah, precisa ser depurado. Ouvir tem que ser praticado para que você possa crescer nessa prática. Basicamente é isso. Porque senão você não consegue. Ouvir é difícil mesmo. Então, nesse exercício de ouvir, tente se disciplinar a tentar ser mais descritivo em suas análises do que fazer algum tipo de julgamento. Até porque você pode estar, esse julgamento rápido, ele pode estar ignorando uma série de elementos importantes que deveriam ser considerados e você não considerou porque já fez a sua avaliação, já fez seu julgamento, então evita isso para que a sua prática de ouvir evolua. Dentro ainda dessa diretriz de ouvir, faça boas perguntas. No processo do aconselhamento, a gente se depara com pessoas que falam demais, se perdem no discurso, perdem o fio da meada, e você vai encontrar também pessoas que não falam nada. As perguntas, elas vão ser orientadoras, tanto para concentrar o discurso no lugar certo, para quem fala muito, como para extrair o máximo possível de quem fala pouco. As perguntas são orientadoras. Então, existem vários tipos de pergunta. Perguntas, por exemplo, que colocam a pessoa, levar ela a entender a própria situação. O bom das perguntas é que você não está dizendo nada, você está tentando só extrair da pessoa e ela vai se ouvir no processo. Então, por exemplo, perguntas que envolvem a própria situação, que levam a pessoa a entender sua própria situação. Pergunta do tipo: você pratica isso há muito tempo?
ou os seus parentes sabem que você pratica isso? Ah, você consegue identificar um momento da sua vida que isso não acontecia? E aí você começa a levar ela a compreender. Perguntas banais, perguntas comuns, que levam a gente a ter um melhor entendimento da rotina daquela pessoa. Às vezes a gente quer já encontrar uma solução rápida, não é esse o caminho, mas às vezes isso está na vida cotidiana. E mesmo que isso não te revele algo, para a própria pessoa pode ajudar muito. Então, por exemplo, o que que você faz quando você acorda? Como é que é a sua rotina? Conta aí como é que é o teu dia. E aí você vai anotando ali e você vai percebendo. É interessante, em um momento posterior, você pode dizer, eu não vi aqui que você faz nenhuma atividade física, ou eu também não vi que você tem lido a escritura. E a pessoa, no processo de descrever a própria rotina, ela vai perceber algumas coisas que ela não tinha percebido. Então, as perguntas orientadoras, elas vão extraindo e a pessoa vai falando por ela mesma. Perguntas envolvendo o tempo. Então, pense em alguém que acabou de perder um ente querido ou alguém que está no processo de divórcio. Isso aconteceu há uma semana, um mês, mas na cabeça dessa pessoa, isso, sabe, já dura muito tempo. E já passei por aconselhamentos assim, do tipo: olha, você lembra a última vez que nós nos encontramos? Foi no dia tal, quando aquilo aconteceu, já fazem 15 dias. E a pessoa geralmente diz: meu Deus, para mim faz um mês. Então, aquela pergunta de tempo leva a pessoa a entender: não faz muito tempo que a coisa aconteceu. Ela situa a pessoa dentro do tempo. Então, perguntas orientadoras que te levam a entender a situação, perguntas que vão levar você a cavar um pouco mais fundo, perguntas de sentido, de direcionamento do tipo: o que que você quer no final das contas? Eu sei que o seu filho não tem se comportado muito bem, a sua esposa realmente tem complicações nessa área e o seu esposo realmente tem demonstrado ter muita falha nesse comportamento X. Mas o que que você quer? O que que realmente você quer? Se Deus estivesse agora aqui diante de você e perguntasse o que você quer, o que você responderia para Deus? São perguntas de sentido. Então, as perguntas nos ajudam a entender a situação, mas também nos ajudam a fazer uma leitura melhor e também direcionar o aconselhamento, não interromper. São perguntas que não interrompem, são perguntas que direcionam. Né? E por último, a segunda diretriz é cuidado com a tomada de decisões. Né? Via de regra, eu costumo não tomar decisão pelos meus aconselhados. Quando você toma decisão pelos aconselhados, você alimenta uma preguiça mental. Nós somos incentivados pela Escritura a meditar, a ouvir as pessoas, para que possamos tomar nossas próprias decisões. Então, a gente não tem que tomar decisão pelo aconselhado, via de regra. Obviamente que existem situações e situações. Mas é bom que você entenda isso. Não tome decisões pelo seu aconselhado. Se isso acontece, você alimenta a preguiça. Você vai se ver recebendo telefonema tipo: e agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? A pessoa não aprende a tomar suas próprias decisões. Além disso, você vai ter também um comportamento que não é raro, que é quando você toma a decisão por alguém, se essa decisão não cumprir as expectativas do aconselhado, ele vai colocar tudo na sua conta. Então, não é bom. O que eu diria é: direcione o seu aconselhado, use conselhos mais indiretos, faça como Deus, e muitas vezes, que nós encontramos na Escritura, muitas vezes Deus direciona de maneira mais negativa. O direcionamento de Deus à palavra nem sempre é direto ou positivo. Às vezes é negativo, é: não faça isso. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente pode saber o que não fazer. Então, no aconselhamento, você pode fazer perguntas do tipo: o que você pretende fazer diante disso? E aí a pessoa diz: não, eu quero fazer aquilo, eu estou pensando em fazer aquilo outro. Olha, isso aí não é o caminho. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Então, é mais fácil você ser mais firme no que não fazer do que no fazer, porque o fazer está aberto a várias opções. O que você pode colocar diante do seu aconselhado é várias opções, vários cenários, para que ele possa ele mesmo tomar suas decisões e assumir sua própria responsabilidade diante de suas próprias decisões. Então, esses são dois direcionamentos que me ajudam bastante no processo de aconselhamento, na prática do aconselhamento. E eu espero que ajude você também. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais direcionamentos para que a sua prática de aconselhamento seja mais eficaz. Ok? Até lá.